Olá, eu me chamo Mariane Zancanella e eu estou aqui mais uma vez para mais um vídeo da série Mulheres da Bíblia. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre Esther, a rainha corajosa. Essa jovem judia, ela na verdade se chamava Hadassa, que era o seu nome hebreu, porém era mais conhecida como Esther, que era o seu nome babilônio. Ela era órfã de pai e de mãe e quando os seus pais morreram, Mordecai, seu primo mais velho, a adotou e criou como sua filha. Os dois moravam na cidade real chamada Suzã. Essa é uma das histórias mais lindas de toda a Bíblia, porque retrata a providência divina por intermédio da vida de Esther, quando se tornou rainha, uma posição que Deus a colocou justamente para salvar todo o povo judeu, de uma conspiração terrível de genocídio. Então a história retrata esse período da vida de Esther, onde fazia parte do Império Persa o rei Assuero, também conhecido como rei Xerxes, e a rainha Vasti. Porém, nesse período o rei estava fazendo um banquete muito grande, e nesse banquete a rainha Vasti tem um comportamento completamente inadequado e desrespeitoso para com o rei, e por conta disso ela é deposta. E aí se abre um concurso de beleza para constituir a nova rainha no lugar de Vasti. Esther é uma moça que fazia parte desse concurso. Ela se candidata porque ela se encaixava no critério de que precisava ser mulheres virgens e formosas, e ela passa nesse concurso. E nós vamos ver isso na palavra de Deus, no livro de Esther, capítulo 2, versículo 17, que diz assim: O rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Então Esther, que era uma simples plebeia, se torna uma rainha. E ela estava ali no reino por um grande propósito que era maior do que a sua vida, porém ela não sabia até esse momento. E assim que Esther se torna a rainha, acontece a seguinte situação, que é onde começa ali a trama odiosa, a conspiração terrível contra o povo judeu. Tudo começou porque Amã, um homem que era o segundo homem mais poderoso depois do rei, ele era ministro do rei Xerxes, do rei Assuero, o rei colocou ele numa posição mais elevada e ordenou que todas as pessoas que trabalhavam, seus serviçais do reino, quando Amã passasse, as pessoas precisavam se curvar diante dele. E Mardoqueu não fazia isso, porque Mardoqueu era fiel a Deus e disse: não vou me curvar a um homem, porque isso é praticamente uma idolatria, então ele não se curvava. Amã, que era um homem muito egocêntrico, se ofendeu com isso e se encheu de fúria e desejou matar Mardoqueu. Só que ele tinha um coração tão perverso que Amã pensou assim: não, matar Mardoqueu é pouco. Como ele descobriu que Mardoqueu era judeu, ele falou: então eu vou matar não só Mardoqueu, mas todo o seu povo. Só que até aquele momento, Amã não sabia que a rainha, a nova rainha, também era judia, porque Mardoqueu a instruiu que ela não falasse. Tudo fazendo parte de um plano do Senhor para que as coisas acontecessem da forma certa, na hora certa, para que Esther cumprisse o seu propósito naquele lugar. E assim aconteceu que ele, por muita raiva, por querer matar a Mardoqueu e todo o seu povo, ele manipula o rei para que o rei publique um decreto onde aconteceria esse genocídio contra o povo judeu, que era o povo escolhido do Senhor. Então Amã, ele manipula o rei para isso, só que mal sabia ele que ele não estava mexendo com qualquer pessoa, ele estava mexendo com o povo de Deus e, consequentemente, era com Deus que ele estava mexendo, entendeu? Só que ele não tinha nem noção disso. Manipulou o rei, saiu o decreto e estava até marcada a data onde aconteceria esse genocídio contra o povo judeu. Quando aconteceu isso, a cidade inteira de Suzã ficou horrorizada com esse decreto que o rei soltou. E aí todo o povo judeu foi ficando sabendo, conforme as cartas iam chegando nas províncias, e aí todo mundo começou a ficar horrorizado e o povo de Deus muito desesperado, porque eles tinham data marcada para morrer. Até então Esther não sabia, então Mordecai manda um recado para Esther de que o povo todo judeu ia morrer. E a Esther manda o recado a Mardoqueu de que ela não tinha o que fazer, que ela estava de mãos atadas, porque já fazia mais de 30 dias que o rei não a chamava em sua presença.
ela não sabia o que estava acontecendo, então ela não poderia simplesmente chegar à presença do rei sem ser convocada, porque se isso acontecesse, a pessoa morreria, a não ser que o rei levantasse, né, o cetro de ouro por misericórdia para a pessoa não morrer. Então ela disse, eu não tenho o que fazer, eu estou de mãos atadas, eu estou aqui como rainha, mas eu não tenho o que fazer. E aí entra a fala de Mardoqueu, que desperta a Esther para que ela pudesse entender o motivo de ela estar ali naquele lugar como rainha, o motivo de Deus a ter colocado como rainha, que havia um propósito muito grande. E esse é um dos versículos muito conhecidos da Bíblia, que se encontra em Esther capítulo 4, o versículo 13 e 14, que diz assim: então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha? Naquele momento cai a ficha de Esther do motivo de Deus a ter colocado lá. Ela entende que havia um propósito muito maior do que a sua própria vida e ela se posiciona. Ela manda um recado a Mardoqueu de que ela vai jejuar por 3 dias, ela e as suas servas, e pede que Mardoqueu e todo o povo judeu façam o mesmo, juntamente com ela, porque depois de 3 dias ela se apresentaria ao rei. E é muito lindo porque ela diz assim, eu vou fazer isso e se eu perecer, eu pereci. Ou seja, se ela morresse, ela morreu, mas ela tentou cumprir, né, esse propósito e ela sabia que a vida dela estava em risco, mas ela faria isso pelo seu povo. Ela colocaria a própria vida em risco em favor do seu povo. E assim ela fez. Depois desses 3 dias, ela sabiamente vai à presença do rei. Depois de orar, de buscar o Senhor, de jejuar, ela vai à presença do rei e por misericórdia, né, pela misericórdia do Senhor, para que se cumprisse o propósito, ela não morre. O rei levanta o cetro de ouro e pergunta a ela o que ela quer. Ela sabiamente marca com o rei um banquete para servi-lo e assim o rei vai ao banquete. O rei pergunta o que ela quer, ela diz, não, amanhã terá um outro banquete para o rei. Vai o rei e Amã, que era o homem que tramou tudo contra os judeus, né? O maior inimigo agora dos judeus. E aí ele vai e fala assim, tudo bem, amanhã estarei no banquete, eu e Amã, para que você, minha rainha Esther, diga o que você quer. Quando chega no banquete, né, está ali naquele momento do banquete, o rei já havia comido, se alimentado bem, já havia bebido vinho, e ela fala assim, olha rei, se você soubesse de uma pessoa que traça um plano maligno para aniquilar a sua rainha e todo o seu povo, o que você faria? O rei se enche de fúria e diz assim, quem é esse homem, Esther? Porque eu vou mandar matar esse homem. E ela diz assim, então rei, é Amã. E Amã bem do lado do rei. E aí o rei manda matar Amã. E nesse período, Amã havia feito uma forca para matar Mardoqueu. Porque ele pensou, o decreto contra o povo judeu já saiu, tem data marcada, todos eles vão morrer, mas eu quero Mardoqueu morto numa forca, de uma forma humilhante, à frente de todo mundo. Quando o rei escuta aquilo, ele considera a atitude de Amã uma atitude de traição, porque há 5 anos atrás, mais ou menos, a Mardoqueu havia livrado a vida do rei por conta de ele ficou sabendo de uma conspiração contra o rei e fez com que o rei soubesse disso e a vida do rei é livrada, porque esses homens que conspiravam a morte do rei foram mortos e aí ele tem uma gratidão eterna pela vida de Mardoqueu. Aí ele fica sabendo naquele instante que a rainha Esther era judia, que Mardoqueu, que era um de seus servos, ele também fazia parte do povo judeu, que ele era pai adotivo da rainha Esther, e que tudo que Amã fez foi uma manipulação contra o rei para acabar com a vida de Mardoqueu por uma ofensa pessoal, e que ele tramou a morte de todo o povo que fazia parte da rainha Esther. Então ele fala, então esse homem vai ser morto, e aí Amã é morto na forca que ele criou justamente para Mardoqueu. Só que acontece, naquele momento daí o rei coloca Mardoqueu, sabendo que era pai adotivo de Esther, no lugar de Amã, que agora estava morto. E aí ele se torna, né, um homem muito poderoso, de muita autoridade. E aí a rainha Esther clama ao rei para que faça algo a respeito do seu povo. E o rei fala assim, olha, eu não tenho o que fazer. Porque quando eu publico um decreto, nem o próprio rei pode voltar atrás na sua palavra.
então eu não tenho que fazer. Mas aí ele autoriza com que Esther e Mardoqueu faça como se fosse um edital, como se fosse um adendo nesse decreto que já estava feito, que já estava publicado contra a vida dos judeus, de que eles poderiam se defender dos ataques nesse dia. Amã, que era quem tramou tudo, já estava morto, mas se caso os inimigos do povo judeu decidissem naquela data cumprir o decreto, eles estavam autorizados pelo rei a se defenderem. E assim acontece. E aí, quando chega a data, os judeus se defendem e matam um a um de seus inimigos. E ali é marcada a data onde até hoje os judeus comemoram a festa de Purim, que é comemorado o dia em que Deus livrou o seu povo por intermédio da vida de Esther. E quando a gente olha para a vida de Esther, nós vemos muitas virtudes nela que nos inspiram. A primeira virtude de Esther que nos inspira é que ela era uma mulher extremamente humilde, porque mesmo quando ela se tornou rainha, ela permaneceu uma pessoa muito humilde. Aquilo não transformou o coração dela, ela não se perdeu por ter se tornado rainha, ela permaneceu uma mulher humilde. Outra característica muito linda dela é que ela sabia se submeter, respeitar e obedecer às autoridades que Deus havia colocado em sua vida, como o seu marido, como o seu pai adotivo Mardoqueu. Mesmo ela sendo rainha, quando Mardoqueu dava instruções para ela, que na verdade ele era seu pai espiritual, então toda direção, instrução que vinha da parte dele, era na realidade da parte de Deus, e ela entendia, ela compreendia isso, e ela obedecia mesmo sendo rainha, porque ela tinha um coração humilde, submisso, e ela respeitava as autoridades de Deus na sua vida. E quando ela vai diante do rei, você vê ela falando com o rei com todo o respeito e submissão. E isso é muito admirável no mundo onde as pessoas não sabem ser submissas às autoridades que Deus coloca na sua vida. E a palavra de Deus nos ensina que nós precisamos ser submissos até uns aos outros, né? Então isso é uma inspiração de Deus para nós. A vida de Esther, o comportamento de Esther, mesmo estando no reinado, nos inspira. Outra característica muito linda de Esther, uma virtude que nos inspira demais, é que ela é totalmente guiada pelo Espírito Santo. Você percebe que apesar de ela ter se tornado rainha, e uma das coisas foi porque ela tinha uma beleza muito linda, e a própria Bíblia relata que era uma beleza que ela não era simplesmente uma beleza exterior, ela era linda por dentro. Por onde ela passava, ela cativava as pessoas. Então, você percebe que, apesar disso, ela entendia que ela se tornou rainha por um propósito muito maior do que a vida dela. Então, ela não chegou na posição onde ela chegou como rainha por causa de sua beleza, por causa de sua formosura, e sim porque Deus a havia colocado lá, porque havia um propósito muito grande que ela precisava cumprir. Então, tudo que ela fazia era completamente direcionada pelo Senhor. Ela era guiada pelo Espírito Santo, ela buscava as direções do Senhor, ouvia as instruções do seu pai adotivo e também espiritual, que era Mardoqueu, com muita humildade, com muito respeito. Então, e esse comportamento dela de caminhar na dependência do Senhor, entendendo que é Deus quem rege a vida dela, que é Deus quem iria quebrantar o coração do rei, é muito linda, porque tudo que ela fez na dependência do Senhor, sabendo que se o Senhor não quebrantasse, amolecesse o coração do rei, nada daquilo seria possível e ela morreria, né? E o seu povo também seria livrado, né? Porque de alguma forma Deus ia trazer socorro, mas ela queria cumprir a missão que o Senhor confiou na sua mão, e ela foi muito comprometida com o propósito de Deus na vida dela. Ela também, é uma característica muito linda, é porque ela fez as coisas pensando nos outros, né? Ela não fez pensando em si. Ela colocou a vida dela em risco sabendo que ela poderia morrer, mas ela tinha um comportamento de abnegação, de se importar muito mais com os outros do que com si própria. E isso é uma virtude muito linda que nos inspira também. E toda essa história de Esther nos traz muitas lições e aprendizados muito lindos, porque nós vemos que hoje em dia a gente vive num mundo onde as pessoas distorcem a palavra de Deus, de que Deus não se importa com as mulheres, mas nós vemos de uma forma tão linda o Senhor fazendo coisas extraordinárias através da vida de mulheres da Bíblia. E não é diferente nos dias de hoje. Deus, ele quer trabalhar de uma forma muito linda e poderosa na vida das mulheres, para que nós exerçamos uma influência na onde a gente estiver, seja na nossa cidade, seja no nosso trabalho, seja no nosso lar, na nossa igreja. Mas isso só é possível, né, que Deus cumpra os propósitos que Ele tem nas nossas vidas, por intermédio das nossas vidas, se nós nos submetermos a Ele, se nós formos pessoas submissas
né, as suas direções, se nós não fizermos as coisas de forma independente, porque é o poder dele através de nós. Nós mulheres, nós não temos influência alguma se não for pelo poder do Espírito Santo através de nós. Então que nós possamos ser como Esther, que cumpramos o nosso propósito na dependência do Senhor, permitindo com que o Espírito Santo atue através de nós, e nós somos apenas um vaso que ele usa, assim como Esther reconhecia isso. Esther sabia que ela não tinha nada a oferecer, que por mais que ela fosse rainha, ela não tinha influência para operar tudo o que precisava operar, e que era Deus quem faria isso através dela, através do poder do Espírito Santo na vida dela. E isso é muito lindo, e essa história retrata algo muito poderoso, que muitas das vezes nós precisamos ver Deus em algumas atitudes, em alguns detalhes da nossa vida, para nós realmente confiarmos que Ele está agindo. Mas a história de Esther, o livro de Esther, é o único livro da Bíblia em que o nome de Deus não é citado em nenhum momento. Porém, nós vemos Deus em cada detalhe dessa história, cuidando do seu povo, agindo por intermédio de Esther para trabalhar na vida do seu povo, nos mínimos detalhes. Como pode, né? Um livro que em nenhum momento cita a Deus, mas nós vemos Deus em cada detalhe, e assim é na nossa história. Muitas das vezes nós não vemos, nós não estamos enxergando o agir de Deus, mas a mão invisível do Senhor está trabalhando em nosso favor, em favor do nosso povo, mesmo que a gente não veja. E outra coisa muito linda é que nós vemos na vida de Esther que Deus escolheu uma mulher tão improvável. Ela era uma mulher, né, que fazia parte do povo cativo na Babilônia, e ela era uma menina órfã. Ela tinha tudo para se vitimizar e dizer: eu não sou nada, eu não sou ninguém, não. Mas ela pensou assim: se Deus tem grandes propósitos para minha vida, nada do que me aconteceu, nenhuma das minhas dores vai impedir com que o Senhor cumpra os propósitos dele na minha vida. As minhas dores não vai impedir, o que passou, ficou para trás. Daqui em diante eu vou permitir com que o Senhor cumpra os propósitos pelo qual Ele me criou, pelo qual Ele me colocou aqui como rainha, assim ela cumpriu esses propósitos. Então que nós possamos nos inspirar na vida e na história de Esther, para que nós possamos cumprir os propósitos de Deus na nossa vida. Assim, muitas das vezes, como Deus colocou a rainha Esther numa posição para livrar, né, libertar o seu povo, assim muitas das vezes Ele nos coloca dentro das nossas famílias, para que nós sejamos intercessores, que vai livrar a nossa família, que vai libertar a nossa família e vai salvá-los. E muitas das vezes a gente olha e fala: ai, Deus, é muito grande esse peso, é muito difícil, né, me posicionar como intercessor em prol da minha família. Mas se Deus te colocou nessa posição, Ele te capacita, não é na nossa força. E Esther também nos ensina uma lição preciosa. O primeiro vídeo desse canal eu falei sobre nós sermos fortes e corajosos, né? Sobre o que é de fato ser forte e corajoso. E Esther, ela foi forte e corajosa, não na força do seu braço. Em nenhum momento ela confiou na força do seu braço. Em todo momento ela foi forte e corajosa pela força de Deus na sua vida, pela força do Espírito Santo dentro dela, porque ela sabia que dela mesma ela não tinha poder para executar nada, dela mesma ela não tinha força, mas ela foi forte e corajosa através da força de Deus nela. E que nós possamos aprender essa lição, para que nós possamos cumprir os propósitos de Deus na nossa vida, que nós possamos ser fortes e corajosos, assim como a rainha Esther, na dependência do Senhor. Eu espero que esse vídeo tenha abençoado e edificado a sua vida. Se você sentir de compartilhar com alguém, não hesite em fazer isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.